Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa leitura do livro Ladrões de Sonhos, de Rick Renner. Estamos no 6º capítulo, cujo título é Fé e Paciência, um casamento feito no céu. Vamos hoje estar lendo o 3º vídeo e o subtítulo é Ele é Fiel. Enquanto esperamos pelo cumprimento dos nossos sonhos, é possível nos sentirmos exaustos ou até tentados a pensar que Deus mentiu para nós. Mas esse é o momento em que temos de decidir guardar firmemente a palavra que Deus nos deu. A Bíblia promete que se esperamos com fé, ela certamente virá. Vamos ver Hebreus capítulo 10, verso 23, novamente. Ali diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A palavra grega para vacilar é klino, que significa curvar-se, baixar os ombros, dobrar-se ou desfalecer. Ela também pode ser traduzida como sofá. Ao usar essa palavra específica, esse versículo está dizendo, na essência, guarde firme a profissão da sua fé, porque se você abrir mão desse sonho, perderá o seu senso de propósito nesta vida e a sua fé acabará desfalecendo. A verdadeira razão pela qual as pessoas abrem mão da esperança e deixam de crer é porque elas não creem realmente. Quem fez a promessa é fiel. Elas podem dizer: mas eu esperei e Deus não fez nada do que eu achei que ele fosse fazer. Eu vi outras pessoas sendo abençoadas. Eu as vi gritar de alegria enquanto suas orações eram respondidas. Mas as minhas não. Elas ainda são as mesmas velhas orações sem resposta. Estou cansado de tudo isso e não vou mais acreditar e esperar que Deus haja. Esqueça. Estou renunciando a tudo isso. Se você tem esse tipo de mentalidade, sugiro que medite em Abacuque 2,4, que diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Pela sua fé. Enquanto você espera que a sua visão se cumpra, sua alma pode ser tentada a se levantar e questionar a integridade do próprio Deus. Mas quando isso acontece, você começa inevitavelmente a confessar dúvida e incredulidade. E se você duvidar da fidelidade de Deus, se você permitir que a sua alma se levante dentro de você contra a palavra que ele lhe disse, o seu sonho não se realizará. Ao declarar o justo viverá pela fé, pela sua fé, o Espírito Santo está lembrando que você precisa viver constantemente pela fé, se quiser ver a sua visão se manifestar na sua vida. Ter paciência significa que você não pode parar de crer, independentemente do que a sua carne ou a sua alma tente trazer contra a palavra. O escritor de Hebreus declarou que Deus é fiel, e todos os heróis da fé no Antigo e no Novo Testamento sabiam disso, independentemente de quantas vezes eles tenham errado enquanto perseguiam o plano divino. Esses homens e mulheres de Deus viram as promessas dele se cumprirem em suas vidas porque perseveraram na fé e mantiveram seu fogo pelo Senhor. Muitos versículos exaltam e proclamam a fidelidade de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 4, verso 20, afirma que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, porque ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Verso 21. Paulo também fala da sua confiança na sua fidelidade do Senhor em Filipenses 1,6, dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 13, Paulo faz uma afirmação impressionante. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fidelidade está na essência do ser de Deus. Deus executa o que ele promete porque é a sua natureza fazer isso. Ele não pode negar a si mesmo porque ele é fiel. Mas você precisa escolher crer
que ele fará o que prometeu. Você precisa dispor o seu coração e entregar a sua vontade, tomando a decisão irrevogável de crer na palavra de Deus, independentemente de como você se sente, do que você pensa, do que os outros digam ou de como as suas circunstâncias pareçam. Ouço muitos crentes dizerem: sei que Deus disse que é isso que Ele quer para a minha vida, mas eu acho muito difícil acreditar. É claro, é difícil acreditar. A mente natural não pode compreender totalmente as coisas do Senhor. 1 Coríntios 2,14. É por isso que os crentes precisam renovar a mente com a palavra de Deus, treinando para que pensem como ele pensa. Vê Romanos 12, verso 2. A paciência não é passiva, ela é uma decisão agressiva de meditar no que Deus disse e crer nisso, mesmo quando os ladrões de sonhos o atacam e tentam roubar sua visão. A paciência escolhe deliberadamente crer que Deus é fiel. Trazendo a memória. Hebreus capítulo 10, 32 nos diz o que fazer quando ficamos desanimados ou somos tentados a duvidar da fidelidade de Deus. Ali diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Para os cristãos hebreus, a quem essa epístola foi escrita, as lembranças da firme e dos tremendos milagres que eles haviam experimentado nos primeiros dias tinham sido ofuscados pelos tempos difíceis que estavam enfrentando ano após ano. Esses crentes esperaram incessantemente que seus sonhos se cumprissem e que as promessas de Deus se manifestassem em suas vidas. Mas até então nada havia acontecido, a não ser problemas de dificuldade e muitas perdas. Com certeza, eles haviam experimentado o poder de Deus, mas também tinham sofrido em meio às muitas lutas, enquanto o inimigo fazia o máximo para destruir a fé deles. A decepção havia se instalado. O coração desses cristãos hebreus estavam ficando cansados e eles começavam a pensar que era tudo uma terrível farsa. Mas mesmo enquanto os ventos da adversidade procuravam extinguir a chama vacilante dos seus sonhos, o Espírito Santo os incentivou. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Durante períodos da função, de frustração e dúvida que esses crentes hebreus estavam vivendo, a Bíblia nos instrui a colocarmos tudo em compasso de espera, a silenciar nossa mente e alcançar as nossas emoções e a lembrar. Devemos deixar que a nossa mente retorne às nossas primeiras experiências com o Senhor, quando a nossa fé era simples e descomplicada, como a fé de uma criança. Você se lembra desse tempo? Você consegue se lembrar dos momentos em que foi maravilhosamente cheio do Espírito Santo? Você consegue se lembrar dos momentos em que experimentou o poder sobrenatural de Deus e recebeu as respostas diretas à sua oração quando orou em nome de Jesus? Você consegue se lembrar dos dias anteriores, quando ficou sabendo que tinha poder para testemunhar para seus amigos e família? Você se lembra de como seu coração espiritualmente apaixonado ardia por ver os seus entes queridos sendo salvos? Você se lembra de como era ver a Bíblia de uma maneira nova e preciosa e carregá-la para quase todos os lugares? Hebreus 10, 32 nos ensina a trazer à memória essas primeiras experiências espirituais. Em outras palavras, quando nossas mentes e corpos estão prontos para desistir porque o sonho no qual estamos crendo ainda não se realizou. Precisamos decidir conscientemente lembrar da fidelidade de Deus conosco e de como nos sentimos quando recebemos sua direção para as nossas vidas pela primeira vez. Se estivermos desanimados e nos sentindo derrotados, nossa carne não vai querer lembrar desses momentos. Assim, precisamos nos esforçar propositalmente para pensar nas nossas experiências de intimidade e vitória com o Senhor. Precisamos trazê-las à memória.
Efetivamente, se deixarmos de tomar a iniciativa de fazer isso, não nos lembraremos. Só podemos trazer à memória os dias anteriores e decidirmos fazer isso. Só podemos trazer à memória se fizermos isso. Em Hebreus capítulo 10, 32, a palavra lembrai-vos poderia ser traduzida como recordar. Ela carrega a ideia de olhar para o outro, para o passado e cavar lembranças. Lembranças boas e difíceis de encontrar. As más lembranças são fáceis de lembrar e a carne ama ficar presa nelas. As boas lembranças, porém, geralmente são facilmente esquecidas e ofuscadas pelas circunstâncias negativas que podem se agigantar sobre nós, bloqueando a luz da verdade. Assim, esse versículo transmite a ideia: existem algumas lembranças que você não deve enterrar. Volte e arranque-as do passado e ergas como monumento à fidelidade de Deus na sua vida. Elas devem estar sempre diante da sua mente. Sempre que você fica desanimado e sua fé começa a vacilar, sua carne tenta fazer você pensar: essa situação não tem esperança, eu sou um fracasso. O sonho que tenho perseguido era somente a minha própria fantasia. Eu devia desistir e ser como todo mundo. Em momentos como este, você precisa tomar decisão de lembrar-se dos dias anteriores. Aqueles grandes monumentos da vitória do passado, será necessária uma decisão comprometida e um esforço concentrado para não colocar a carne de lado, expulsar o destino do caminho e buscar nos recursos de sua mente para trazer suas lembranças da fidelidade de Deus à mente. O processo nem sempre é fácil, mas é o que Deus requer. Siga o exemplo de Davi, quando ele enfrentou Golias: endireite os ombros, fique ereto e marche em direção ao seu gigante. Declare confiantemente que Deus os livrará de qualquer pressão ou obstáculo que procure destruir o sonho que Deus lhe deu. Submeta sua carne, louvando a Deus e agradecendo a Ele por levá-lo a atravessar as circunstâncias desafiadoras. Iluminação. Hebreus 10, 32 continua: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, a palavra grega para iluminados é fotizo, que se refere a um raio de luz resplandecente. A palavra fotografia é derivada dessa palavra grega, retratando o flash ofuscante de um homem. Aliás, de uma câmera. Você se lembra da primeira vez em que a palavra de Deus atravessou o seu corpo? Não. Atravessou o seu ser como um relâmpago, revelando a verdade a você e trazendo ordem ao caos em sua vida? Você se lembra de quando Deus falou pela primeira vez ao seu coração o sonho de grandeza para a sua vida? Satanás não quer que você cumpra o plano de Deus para a sua vida. Na verdade, ele tem o seu próprio propósito para você. É por isso que é tão importante entender isto. Se você não andar no caminho que Deus colocou diante de você, se rejeitar o plano dele para a sua vida, pode ter certeza de que o diabo está pronto apenas esperando para colocar em ação o plano que ele tem para você. Portanto, a visão que Deus lhe deu deve ser iluminação constante em sua vida, para onde você possa sempre voltar. Sua revelação deve brilhar tanto no seu coração e na sua mente, ao ponto de iluminar seu caminho em meio a quaisquer trevas que o inimigo tente levantar contra você. Lembro-me claramente de quando o Senhor me chamou para o ministério. Ele me deu um fotizo, uma iluminação que encheu meu coração, e a luz daquela visão me deu força e coragem para perseverar em meio a cada situação difícil e para buscar a vitória contra cada ataque traiçoeiro. Sei que Deus falou comigo, sei que Ele me chamou, sei que as coisas que Ele me mostrou acontecerão na minha vida, e as palavras que o Senhor me deu quando me chamou continuam sendo uma tocha de verdade na minha alma, me dando uma paciência firme enquanto eu
estudo sua palavra e o busco para ter sabedoria a fim de cumprir o que ele ordenou para a minha vida. Como o Salmo 119, verso 5 diz: a palavra de Deus para mim são uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pense nos heróis da fé relacionados em Hebreus 11, porque aqueles homens e mulheres puderam atravessar desertos com suas famílias, vivendo em tendas como estrangeiro e peregrino sobre a terra. Versículo 13. Porque eles haviam sido iluminados? Como eles conseguiram suportar o escárnio e a zombaria, as dificuldades e o sofrimento? Porque eles haviam sido iluminados. Aqui concluímos a terceira parte. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.